noite a todos. É sempre uma grande alegria fazermos parte dessa casa bendita e de poder participar de uma palestra, poder aprender mais um pouquinho, né? Então hoje vou ler os recados. Neste ano, o projeto Leia Mais convida todos à leitura de Há 2000 anos, obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ambientado na Roma antiga, o romance retrata uma das existências passadas de Emmanuel, trazendo profundas reflexões sobre orgulho, fé, sofrimento e transformação espiritual à luz dos ensinamentos de Jesus. Os capítulos serão deixados na casa semanalmente, para quem tiver interesse. E no dia 22 de agosto, às 14h30, faremos nosso encontro especial para trocar ideias, reflexões e aprendizados sobre a obra. Como todos sabem, nossa casa espírita é mantida graças às contribuições e ao apoio de seus frequentadores. Por isso, neste mês, estamos promovendo uma rifa no valor de R$50 por número. O vencedor terá direito a 2 diárias em uma linda chácara no interior de São Paulo, podendo levar até 4 acompanhantes. Os interessados em participar podem procurar a Marta ou a Marcela para adquirir seu número. Bom, agora eu vou ler a psicografia. Intercessões. É possível uma graça? Viemos aqui à procura de uma graça. Somos uma caravana que necessita de curas, não para nós, mas para os que amamos e que sofrem por vários motivos. Dizem que Jesus conhece cada um de nós e aqui confiamos que Ele sabe o que viemos buscar. Mostra-nos um salão iluminado, bem guarnecido de flores, muito bonito, e cada um tem o seu assento. Aqui serão mostradas as providências que os amigos benfeitores têm para nossos casos. Nossa fé floresceu em cada flor que aqui exala seu perfume, e nossa esperança resultou nesta merecida acolhida nesta instituição. Estamos felizes, agradecemos. Como é bom aliviar a dor do próximo. Que Deus abençoe a todos. Nota da espiritualidade. Queridos amigos desta casa bendita, onde há amor sincero, há mobilização divina. Creem que a prece é inócua? Não, elas são recolhidas por irmãos abnegados e é com muito carinho e alegria que recebemos as deliberações do mais alto para viabilizar os desejos dos bons corações. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 14 de fevereiro de 2026. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para ouvir o Evangelho que hoje vai ser trazido pelo nosso irmão Alexandre, para que possamos refletir e procurar sempre aplicar o Evangelho no nosso dia a dia, para somente assim nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, com melhores palavras e com melhores ações. Estejam sempre conosco, nos inspirando e que tenhamos uma boa palestra. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo, né?
Estava tão cheio aqui, já esvaziou, né? Mas tudo bem. O tema de hoje, que foi proposto aqui pela nossa diretora de doutrina, Marcela, se chama Alegria Cristã, e é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, o item 93. E esse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele é assim, né? Ele tem um trechinho do Evangelho e daí tem um comentário do Emmanuel sobre aquele trecho, né? E o trecho está no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 20, e fala assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E qual que era a situação, né, que estava acontecendo nesse momento? Jesus, ele tinha acabado de falar para os discípulos, né, para os apóstolos, que ele iria ser entregue aos romanos, ele iria ser morto e iria voltar dali 3 dias ressuscitado, né? E no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus fala para os apóstolos pelo menos 3 vezes que ele iria ser morto, crucificado, e no 3º dia ele iria voltar. E logo após essas vezes aí que Jesus fala para os apóstolos isso, os apóstolos meio que não entendem o que ele está falando, não conseguem entender, né? E a gente pode até tentar imaginar, né, a perplexidade dos apóstolos quando Jesus é preso, né, é açoitado, é forçado a carregar a cruz ali naquele caminho, né, e daí eles despem Jesus, né, pregam ele ali na madeira, né? Porque esse castigo da crucificação, essa pena, era a pena mais hedionda que existia na época. Ela era reservada para os crimes mais hediondos, ou para aquelas pessoas que tentavam fazer frente ao governo romano, né? Então, como até hoje é feito em muitos locais do mundo, inclusive aqui no nosso país, a pessoa vai lá contra o governo e daí ela é pegada, né? Ela é punida exemplarmente para servir de exemplo para os outros. Ó, se você for contra aqui a gente, olha o que vai acontecer com você, né? Então, a gente pode imaginar o que passou na cabeça dos apóstolos, né? Porque eles falam, nossa, mas como é que um homem que podia andar sobre as águas, fazer uma tempestade parar, né, com a voz, ressuscitar pessoas da morte, curar cegos, transformar água em vinho, multiplicar pães, como é que ele não faz nada ali? Como é que ele se submete, né? Então a gente imagina que os apóstolos ficaram perplexos, né? Eles ficaram realmente ali sem entender o que estava acontecendo. Porque o que os apóstolos esperavam, né? Eles esperavam, não todos, é claro, mas muitas pessoas entendiam que Jesus, ele iria derrubar o governo romano, tomar o poder, virar um rei e espalhar o reino judeu no planeta inteiro. Era isso que eles esperavam do Messias. E vendo aquela pessoa sendo submetida àquela humilhação extrema, falam, nossa, mas será que a gente perdeu tempo? Será que a gente acreditou numa mentira, né? Inclusive, alguns textos espíritas, eles nos dizem que Judas Iscariotes, né, que é descrito como traidor de Cristo,
ele fez aquilo porque ele achava que Jesus não ia se submeter, né? Ele falou, eles vão vir prender, aí Jesus vai revelar o verdadeiro poder, vai derrubar o rei, né? Que no caso era o rei Herodes na época, que era o rei dos judeus, e vai derrubar o Império Romano e nós vamos reinar, né? Então, muitos textos em livros espíritas dizem que Judas pensou nisso, né? De que você acha, uma pessoa que é capaz de parar uma tempestade com a simples palavra, você acha que ele vai ser preso? Não vai, né? E, inclusive, é muito interessante, né? Um parênteses aqui, a gente lê os evangelhos diretamente ali na Bíblia, na fonte. Pega uma Bíblia qualquer, né, tem inclusive na internet de graça, e lê, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali tem uma história, e é uma história que daí você começa a entender muitos pontos, porque ela está mais ou menos numa linha cronológica. Então fala do nascimento de Jesus, o começo da pregação, quando ele chama, né, os primeiros apóstolos, né, as curas, as parábolas, né, até esse derradeiro momento, que é o momento dessa frase aqui, quando ele fala para os apóstolos, eu vou ser preso, eu vou ser morto, tal, mas eu vou voltar no terceiro dia, e a sua tristeza será convertida em alegria, né? Mas, muitas vezes, nós temos uma visão de recompensas ou alegrias terrenas e imediatas, né? Nós temos a noção de que se nós nos tornarmos cristãos, se nós começarmos a seguir a Jesus, a nossa vida vai ficar boa, né? Nós vamos ter uma ascensão financeira, os nossos problemas de relacionamento familiares vão melhorar, nossas doenças vão ser curadas, né? Muitas pessoas procuram a Jesus nestes momentos, né? Estou com um problema financeiro, estou com uma doença na família, estou com um problema em casa, tenho um filho que está aí utilizando drogas e assim por diante, né? E daí a gente quer uma solução, a gente quer que aquele problema seja resolvido. Então a gente transforma a Deus e a Jesus Cristo no Aladim, né? Acho que todo mundo conhece aquela história da lâmpada maravilhosa, né? O rapaz esfrega ali a lâmpada, sai um gênio, fala, amo, qual o seu desejo? Desejo tal coisa, tal. Então a gente às vezes tem essa visão de Deus, né? De que ele está a nosso serviço e ele é um gênio da lâmpada, ele está lá para atender aos nossos desejos, né? Essa visão, ela até recebeu um nome por um filósofo inglês do século XIX, John Locke, que criou o termo utilitarismo. O utilitarismo, o que ele diz? Que nós procuramos ver a utilidade das coisas. Ou seja, para que serve tal coisa? E se aquilo é para o meu bem, aquilo é bom. E se aquilo não é para o meu bem, a gente descarta. E se a gente pensar bem, é até uma filosofia muito lógica, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, né, tem o nosso anjinho ali, o menininho. Para que serve aquele menininho ali? Né? Ele está lá, anda, come, dá despesa, tira o sono da mãe, faz gastar dinheiro com roupa, tal. Então, segundo essa filosofia, era melhor não ter esse menino aí.
porque ele só me traz problema, né? Do mesmo jeito, às vezes a gente pensa, por exemplo, na educação, né? Quantas universidades a gente tem aí que não ensinam nada? Quantas pessoas a gente vê aí, universitários formados, que não sabem escrever direito, não sabem fazer conta, né? Não sabem falar. Por quê? Porque a utilidade daquela faculdade, daquela universidade que ele fez, é para dar um diploma para ele trabalhar e ganhar dinheiro, não é para ele aprender. Não é? A gente faz isso também com nossos relacionamentos. Então, eu estou me relacionando com alguém, pode ser uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, uma esposa, um marido. Ah, esse relacionamento aqui é tóxico. Então eu vou lá e corto. Só me faz mal, né? Quando eu poderia, por exemplo, tentar ver o que eu poderia fazer para melhorar aquilo, para aquilo dar certo. Então essa filosofia utilitarista, ela está permeada em quase todos os aspectos da nossa sociedade moderna, inclusive na religião. Então muitas vezes a gente procura a Deus para que Ele resolva algum problema que a gente tem, ou para que nós tenhamos benesses materiais ou benesses imediatas, né? Às vezes não passa na nossa cabeça, eu vou começar a frequentar aqui o milênio, tomar passe e tal, e minha vida piora. Eu não vou mais naquele lugar lá, só me causou problemas, só me traz, né? E utilizando essa visão utilitarista, os apóstolos sofreram, né? Porque eles falaram, aquele mestre, aquele homem que eu achei que ia derrubar os romanos, nos tirar da dominação romana, virou um mero condenado a ser crucificado ali, né? Será que eu estava acreditando na coisa certa? Será que eu me enganei, né? E muitas vezes isso ocorre com a gente, né? Nós procuramos a Deus, nós nos voltamos aos ensinamentos de Jesus e às vezes os nossos problemas, aquilo que a gente tem que nos afeta, que são obstáculos, se mantém. Deus não tira lá do caminho que nem o gênio da lâmpada, como eu falei, né? Ele se mantém. Então, muitas vezes, a questão do sofrimento é uma questão de perspectiva, né? E na história cristã, nós temos inumeráveis, muitos exemplos de pessoas sofredoras, de pessoas que sofreram, a começar pelo próprio Jesus Cristo e os apóstolos, que eram seus amigos mais diretos, né? Dos 12 apóstolos, somente um morreu de causas naturais, todos os outros foram assassinados. Tiveram apóstolos que foram crucificados também. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Mateus foi decapitado, Bartolomeu foi esfolado vivo. Então, todos eles pagaram com sangue a sua crença em Jesus Cristo, pagaram com sofrimentos. E observando a história e também vivendo, né? Porque nossa vida é permeada também de sofrimentos. Muitas vezes passa pela cabeça de muitas pessoas, e pode ser que passou alguma vez pela nossa cabeça também, uma pergunta: se Deus é tão bom, por que tanto sofrimento no mundo? Né? E é uma pergunta válida, porque é inegável que sofrimento existe no mundo, basta viver, né?
Até o menininho ali sofre, né? Ah, eu quero minha chupeta, né? Ah, tô com fome, quero dormir, tô com sono, né? A gente já começa a sofrer lá desde criancinha. Então a gente se pergunta, será que Deus realmente é bom, é justo? Porque se Deus é onipotente, por que Ele criou, não poderia criar um mundo que é tudo legal, que a gente não sofresse, que ninguém morresse, né? Que a gente pudesse viver para sempre com os nossos pais, com os nossos avós, né? Uma coisa em comum em todas as religiões, que pelo menos eu conheço, né? Eu não conheço todas as religiões do mundo, mas as que eu conheço e as que eu já li sobre, é de que as nossas recompensas são futuras. Então Jesus Cristo, em todo o seu evangelho, ele nunca falou assim, olha, creia em mim que você vai ficar rico, creia em mim que os seus problemas vão se resolver. Não. Ele fala, procure criar tesouros no céu e não na terra, porque na terra a ferrugem e os ladrões os destroem, né? E no céu os seus tesouros são imperecíveis. Isso também acontece no judaísmo, no hinduísmo, que a gente estava conversando hoje, no Islã, né? Todas as religiões falam sempre em recompensas futuras. E quase sempre após a nossa passagem aqui pela vida na Terra, né? Então, nós temos que desconfiar muito quando alguém nos prega dizendo que nós vamos receber recompensas imediatas, que nossos problemas vão ser resolvidos, que nós vamos ficar ricos, belos, saudáveis e etc. Né? Porém, isso nos atrai muito. Quem não quer ser rico, belo, saudável, sem problema nenhum, né? Só que são como aquelas luzes, né, brilhantes, que as mariposas vão para a luz e se queimam e morrem, né? São falsos brilhantes, né? A nossa posição evolutiva, ela requer muitas vezes o sofrimento. Isso é contraintuitivo, né? Mas ao mesmo tempo, sendo contraintuitivo, é muito fácil de perceber. Basta examinar, por exemplo, a nossa própria vida. Quando nós éramos crianças, algumas tinham muito medo, por exemplo, de ir no dentista. Levar uma injeção na gengiva, né? Ouvir aquele barulhinho. Até adulto não gosta. Mas é necessário, né? Nós, quando somos crianças também, a gente não gosta de escovar o dente. Muitas crianças não gostam de tomar banho. Muitas crianças não gostam de ir para a escola, de acordar cedo, de comer brócolis, comer salada, né? Então, e a gente sabe que tudo isso agora é necessário, né? Nós sabemos que nós precisamos fazer isso. Do mesmo jeito, o sofrimento nos faz avançar espiritualmente. Muitas vezes nós não entendemos, né? A gente acha que é um sofrimento maior do que devia, de que a gente não deveria estar passando por aquilo, né? Mas a maturidade,
né? A maioria das pessoas aqui acho que tem mais de 18 anos, né? A maturidade, ela nos ensina que nós não devemos fazer o que nós queremos, e sim o que é necessário, o que deve ser feito, né? E muitas vezes a gente é contra isso, a gente não entende. Examinando a nossa própria vida também é muito fácil de entender, né? Por exemplo, se eu chegar ali para nossa netinha ali e falar para ela, olha, você vai ser responsável por decidir o cardápio da casa. A gente só vai comer o que você decidir. Aí o que a gente ia comer todo dia? Batata frita, cheeseburger, sorvete, chocolate, tomar Coca-Cola, não é isso? Todos os dias. Por quê? É a criança que decide o cardápio aqui, né? Se nós fizéssemos só o que nós quiséssemos, né? Só ia ter surfista, jogador de futebol, né? Só ia ter isso no mundo, né? Mas nós sabemos que é necessário, que nós precisamos fazer muitas vezes o trabalho duro, né? Hoje até a nossa diretora falou, olha, a gente precisa de gente que tira o lixo, que varre o chão, que acende a luz, que abre a porta, que cuida do jardim. Tudo isso é necessário. Se nesse universo tão restrito que é uma vida nossa aqui, corriqueira, funciona assim, por que a nossa vida cósmica, espiritual, seria diferente? Mais uma vez, é muito fácil chegar a essa conclusão. Se Deus chegasse assim para qualquer um de nós aqui e falasse, olha, daqui por diante, tudo o que vai acontecer no planeta Terra é decisão seu. Você determina aí. Aí você fala assim, tudo bem, então não vai ter mais frio, a temperatura do planeta vai ser sempre 25 a 30 graus, aí ia derreter todas as geleiras, né? Ia causar um problemão, ia inundar todas as cidades, né? Tá, então não, então a temperatura eu não vou mexer, então eu vou mexer com as horas do dia, então eu vou colocar 20 horas com sol e 4 horas só noite. Aí as plantações iam queimar tudo, os animais todos iam morrer. Não, então não mexe com isso não. Então já sei, vamos fazer o seguinte, toda vez que a pessoa fosse falar mal alguma coisa, ela ficava muda. Aí ninguém ia falar mais nada, né? Porque nós temos um pouco essa pretensão de achar que se fosse feito aquilo que a gente quisesse, o mundo ia ser maravilhoso. Né? Isso daí é chamado, né, em alguns estudos aí, sociológicos, psicológicos, de arrogância fatal. Arrogância fatal, né? Por que arrogância fatal? Porque nós achamos que a gente sabe o que é o certo, né? Que é o correto. Só que, se a gente for, por exemplo, visitar uma prisão, fomos entrevistar uma pessoa lá, falar, por que você atirou naquela pessoa ali, né? Porque eu pedi o dinheiro, e ao invés de ele me dar o dinheiro, ele tentou me atacar ali, aí eu matei ele, né? Cada pessoa em cada prisão humana no planeta tem a plena justificativa para aquele ato que ele cometeu. E ele acha que ele está correto, né? Que ele está certo. O mesmo conosco, né? Nós sempre achamos que a nossa opinião é a correta, que o que a gente acredita é o certo, né? A gente tem esse viés. Né? Basta a gente tentar convencer alguém de uma ideia ao contrário do que ele pensa. Não,
o Pelé é o melhor. Aí você vai lá no argentino e fala, não, o Pelé é o melhor. Argentino, não, o melhor é o Messi. Não, mas o Pelé é o melhor por isso. Não, então, mas o Messi é o melhor por isso, né? Então, nós temos isso, a gente tem essa opinião fechada, né? Aí voltando, que quadro meio tenebroso, né? A vida humana é permeada de sofrimento, a gente tem aquela arrogância. Como que nós vamos então ter a alegria que Jesus fala, né? A alegria cristã, ela passa primeiro pela fé, né? Porque nós temos que ter fé de que aquilo que Jesus Cristo nos fala nos evangelhos é verdade. Porque se nós não acreditarmos, nós não tivermos fé naquilo, as palavras de Jesus não passam de palavras de um lunático. Porque Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que te faz o mal. Mas por quê? Quer dizer, a pessoa vai lá, me chuta, dá um tapa na minha cabeça, né? Passa a mão na minha mulher, tal, eu tenho que fazer bem para ele, perdoar. Realmente. Nossa, né? Quando te baterem numa face, entrega a outra. Ah, mas eu vou ser um covarde? Sim. Segundo a visão humana, sim, você tem que ser, você não pode exercer a violência contra um irmão, né? Mas se nós entendermos que Jesus está falando de uma vida futura espiritual, aí todas as lições começam a fazer sentido. Aí sim, aí eu começo a entender. Se for só uma vida que nasceu, viveu, né? Cresceu, foi para a escola, foi para a faculdade, arrumou um emprego, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, dorme, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, dorme, fim de semana faz um churrasquinho, dorme, na outra semana vai trabalhar, volta, assiste TV, dorme. Se for só isso a vida inteira, não faz sentido nenhum. Mas se nós estivermos falando de uma vida futura, espiritual, aí se abre, né? É como se uma cortina se abrisse, se descortinasse na nossa frente. Só que para muitas pessoas, a fé, ela tem que ter uma evidência, ela tem que fazer sentido. Que muitas pessoas, elas não vão ter fé apenas por alguém falar alguma coisa. E é muito bom isso. Porque senão a nossa fé também, ela começa a virar uma coisa parecida com um horóscopo, né? Eu li no jornal lá, hoje você vai encontrar uma pessoa, não sei o que, possibilidade de alta no amor, isso, aquilo, a pessoa fica até, olha, eu vou conhecer uma pessoa hoje e tal, né? Então, nós não podemos ter credulidade absoluta em tudo que nos falam. Porque senão nós caímos naquela armadilha que eu falei lá no começo, de pregarem a religião dizendo para nós que nós vamos ter recompensas imediatas. Isso é muito fácil de cair. Por isso que quem tem esse tipo de proposta, os locais onde isso é feito, são lotados de pessoas, tem milhares e milhares de pessoas lá, porque, como eu disse, quem não quer ser rico, bonito, saudável, etc. e tal. A fé espírita, ela também é uma fé raciocinada. Então, aquilo que nós lemos, aquilo que nos é dito, tem que fazer
sentido. Tem que ter lógica por trás. E eu só consigo ter essas evidências da lógica, do sentido, se eu estudar a doutrina espírita. Porque se eu não estudar a doutrina espírita, ela começa a entrar no ramo do maravilhoso, da simpatia, dos rituais, né? Eu vou acender uma vela ali, eu vou pegar uma água batizada, né? Então, se ela não fizer sentido, ela cai numa fé meramente ritualística, como muitas que existem. Então, nós devemos estudar a doutrina espírita e utilizar o nosso raciocínio para ver se aquilo que está escrito ali faz sentido. Então vamos aplicar esse raciocínio nessa frase de Jesus: a sua tristeza será convertida em alegria. O que nos diz a doutrina espírita? Que nós somos espíritos em evolução, de que as provas que nós passamos pela vida são para a nossa evolução espiritual e que o tanto de bem que eu fiz na minha vida presente me servirá como dividendo, né, como somatória para as vidas futuras que eu tiver. Para mim faz todo sentido. Aí eu começo a entender o sofrimento, eu começo a entender por que um nasce com um monte de problema ali, às vezes até com uma deficiência física e tal, e o outro nasce com saúde, brilhante, né? Começo a entender as diferenças sociais, as diferenças de inteligência, né? Você vê lá no YouTube, tem um menininho lá, geralmente um chinesinho, né? 6 anos de idade, toca piano maravilhosamente, né? De onde vem aquilo? Né? É um dom de Deus. Tá, mas por que Deus dá dom para um e para outro não? Deus discrimina, então? Não é que aquele espírito, ele já tem o conhecimento prévio de como tocar um piano. Então, quando ele está ali com 5, 6 aninhos de idade, aquilo só aflora na mente dele e ele consegue tocar. Para mim faz mais sentido, né? Do que se Deus escolhesse aqueles que iriam sofrer e aqueles que teriam uma vida cheia de benesses. Mas Jesus nos fala que o sofrimento é bom. Está lá no Evangelho: regozijai-vos quando estiveres sofrendo. Então eu tenho que ficar contente quando eu estou sofrendo? Tem. Por quê? Porque o sofrimento é muitas vezes um resgate de algo que você fez no passado para prejudicar alguém, e também é um trampolim para a sua evolução espiritual. Agora eu começo a entender Jesus, então, né? Porque senão, por que eu tenho que ficar alegre quando eu sofro? Né? Então a doutrina espírita, ela faz com que muitas das coisas que Jesus falou comecem a fazer sentido. Falar, agora entendi. Por que eu tenho que perdoar os meus inimigos? Né? Por que eu tenho que fazer bem àquele que me faz mal? Porque se eu revido o mal com o mal, eu vou estar angariando débitos para mim, né? Então eu vou estar me prejudicando. E ao contrário, se eu perdoar e fizer bem aquele que me fez mal,
eu vou estar avançando espiritualmente. Ah, tá, agora eu entendi. Então, quer dizer, não é que eu sou um bobinho lá, né? Que eu sou um bobão. A pessoa vai lá, me dá um tapa na cara, ô, meu amigo. Não, não é isso, né? Então as coisas começam a fazer sentido, começam a fechar, né? Então, o estudo da doutrina espírita, ele serve como se a gente tivesse ali uma chave, né? O meu amigo Carlos ali, ele fala muito da chave, né? Para decodificar o evangelho. Porque se a gente não tiver essa chave, muitas das coisas que estão lá não fazem sentido, né? Não tem lógica aquilo. E daí, assim, eu consigo entender, né, que a tristeza se converte em alegria, né? Por quê? Porque aquela tristeza momentânea que eu estou passando é um resgate, é um objetivo, né, um obstáculo que eu estou passando para a minha própria evolução espiritual. Tá bom? Agradeço aí a paciência de vocês, muito obrigado, que todos tenham uma ótima semana. Até a próxima. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos essas palavras redentoras, de alimentarmos o nosso coração e de desejarmos profundamente sermos melhores. E gostaríamos de aproveitar também essa oportunidade para encaminhar as nossas melhores vibrações para todos aqueles que estejam passando por um sofrimento, seja ele físico, mental ou mesmo espiritual. Que todos possam encontrar esse consolo no Evangelho do Cristo, que possam entender o motivo do seu sofrimento e que possam sim, um dia, alcançar a alegria que o Cristo nos prometeu. Que todos possamos ter uma boa semana, que possamos sempre refletir durante ela sobre essa vontade de sermos melhores e de como podemos ser melhores. Que assim seja. Graças a Deus.